Bom, eu vou fazer um vídeo sobre linearidade, né, em sistemas de áudio e vou opinar alguns assuntos aqui e vocês vão tirar suas conclusões no final. Bom, o que que é um sistema linear de áudio, por exemplo? É que ele possa responder dentro da frequência audível, né, do ser humano, que é de 20 a 20 mil, com a toleração de variação mínima, que seria 3 dB, né? Passando disso já não é considerado linear. Então aqui é um gráfico de resposta, né, de alguma caixa considerada linear, né? Olha, 20K. E aqui, claro que não chega nos 20 mil, né, mas é considerado linear ainda esse aqui. Então, muitas pessoas buscam, né, por essa linearidade aqui na acústica, né, que é depois que sai da sua caixa. É aquela resposta de frequência saindo da sua caixa. Só que é, nem sempre isso aqui agrada, né? Essa linearidade, até porque a gente não, nossos ouvidos não são planos, né? Eles não são lineares, eles não escutam linear. Ou seja, a gente vai estar enviando isso daqui, mas vai estar escutando outra coisa, entendeu? Isso aqui no equipamento medido, ele tá te dizendo que tá plano. Mas no teu, chega no teu ouvido, tá faltando alguma coisa, tá faltando um grave, tá faltando alguma coisa. Por que tá faltando isso? Isso lhe dá porque nossos ouvidos não são planos, né? Bom, aqui é outro gráfico do estudioso que na verdade, o nome dessa resposta se chama resposta FON. Vou estudar por Fletcher Mudson. Então, ele basicamente plota como é que teu ouvido ouve. Você percebe que aqui, em tese, se a linha fosse reta, plana aqui, ó, de 20 a 20 mil, a gente ouviria planamente. Mas isso, a gente percebe que isso não acontece, né? Tem as variações aqui no nosso ouvido, né? São essas variações. Então você percebe que na região dos graves a gente tem muita deficiência auditiva, né? Nosso ouvido tem essa deficiência de não ouvir tantos graves. E nos agudos aqui também isso acontece a mesma coisa. Acontece aqui na região de 10K até 20K aqui. Acontece na região. Só que tem um porém. O ser humano é bem complexo, né? Ele é meio adaptativo, parece. Na verdade ele é, né? Não é que parece. Então, à medida que eu vou aumentando esse volume, por exemplo aqui na linha de 100 dB, começa a tender a ficar mais plano. Mas você percebe que não acontece ainda isso. À medida que eu vou aumentando mais, começa a tender a ficar mais plano. Mas não acontece. Sempre vai ter uma variação de um ser humano para outro e questão de gosto também, né? Uma deficiência do ouvido para o outro. Aí vê o cara trabalhava numa empresa aí que arrebentou com o ouvido dele, ele tem uma deficiência de ouvir os graves, né? E gosta de mais graves naturalmente. Isso é. Então, isso é bem relativo, né? Para quem é audiófilo, né? Que gosta do, de resposta plana, sistema totalmente linear, onde vai dar amplificação linear, né? Vai do as caixas totalmente lineares e os timbres pendendo para ter menos timbre, na verdade, porque toda caixa acústica, todo transdutor, ele tem um timbre próprio. Então, os mais de altos níveis, né, que tende para audiofilia, eles tendem a pender tenta ter menos isso, mas existe, isso sempre vai existir.
Isso sempre vai existir. Então, o cara que às vezes quer uma caixa completamente plana, chega no ouvido, ele não consegue, ele não ouve linear, né? Então, ele quer o que? Ele quer ter o sistema plano ou ele quer ouvir plano? Entende? Então, é duas questões. Se bem que o conceito de audiofilia, né, é o cara reproduzir o máximo possível, né, do que foi gravado. O mais pleno do que foi gravado, né, o mais idêntico do que foi gravado. Então, o que foi gravado, ele tenta repassar isso para o mundo real. Não importa se ele está ouvindo, se ele não está ouvindo nada, não importa se ele é surdo, não importa se ele é nada, mas é basicamente isso. É tentar reproduzir as músicas como ela foi gravada. Não importa se ele não ouve isso daí desse jeito. Pode ser até surdo, mas ele tenta reproduzir, né, esse conceito de audiofilia, né? Então, você percebe aqui, deixa eu entrar de volta, você percebe aqui que aqui a gente acaba tendo um ganho mais expressivo aqui na região de 2.000 até 6.000 por aqui. É bem expressivo, que é basicamente na voz, né, voz humana, né, voz feminina. Então a gente tende a ouvir a voz muito melhor do que outro tipo de frequência, né? E isso é dado. É claro que cada um vai ter o ser humano varia de um para outro, né? Mas isso é basicamente dado pelas ressonâncias do tubo, né? Um ganho considerado. Esse tubo auditivo aqui acaba a frequência entrando nesse orifício, né? Nesse tubo. Ele acaba ressonando, pode estar dando um ganho, uma determinada frequência, que é basicamente ali. Então isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Eu acho que ninguém tem um ouvido exatamente idêntico ao outro. Fora as, as, as paradas do dia a dia, né, da pessoa, né? Acaba danificando o ouvido. Então, esse ganho, essa eficiência, né, no nosso ouvido, essa eficiência, né, é dado no... O que aconteceu aqui? É dado basicamente na parte da voz auditiva, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre os transdutores, que também não são lineares. Na verdade o alto-falante é o elo mais complicado, né, de se falar. Basicamente eu vou entrar aqui em um assunto também do alto-falante, né, em baixa potência, em resumo, de baixa potência e de alta potência, porque em baixa potência ele tem um comportamento e em alta ele tem outro comportamento. Então, para quem motivo também de audiofilia ter gostar de baixa potência, devido às limitações mesmo do transdutor, né, que acontece uma série de outras coisas, né, em alta potência. Então, vou falar de um dado aqui do alto-falante. Oh, caramba. O celular tá até doido aqui. Falar de um dado aqui do alto-falante. Vou começar pelo X-Max. X-Max, o que é o X-Max? Ele é basicamente o quanto que a bobina do alto-falante pode ir para frente e para trás, né? Em tese, sem distorção. Mas a gente sabe que isso é difícil de acontecer.
Então, você percebe que aqui, esse daqui, ó, é o rolamento, né, da bobina, os fios de cobre, de qualquer outro tipo de material aí que eles acabam usando. Então, o X-Max é essa parte da frente aqui e essa parte de trás, ou seja, você pode locomover esse alto-falante tantos milímetros para frente e para trás sem que ele saia desse gap. Esse gap aqui, essa arruelazinha que fica aqui assim, ó. Que esse gap é onde está concentrado a maior força do fluxo magnético do ímã, né, do conjunto motor do alto-falante. Então, sem que ele saia daqui, à medida que ele começa a sair daqui, quando você começa a aplicar muita potência, que você gosta de potência, o alto-falante já começa a perder esse campo aqui, porque ele está saindo de uma região do que favorece ele, né, que é esse campo magnético. Esse campo magnético, o que é um desenho de um campo magnético? Basicamente como ocorre aqui nos gap, ó. Se você for ver as imagens aqui, o gap é essa arruelinhazinha bem aqui. Então, é basicamente aqui o gap. Isso daqui, esse tipo de fluxo, esse tipo de campo magnético gerado, né, pela bobina, pela atuação dessa bobina, pela energização, né, também acontece em transformadores, né. Transformadores de qualquer tipo, né, toroidal, é gerado um campo magnético que circula, né, quando aqui, por exemplo, gerar um campo magnético nesse núcleo, né, circula ele ao redor, aqui também no núcleo EI, né, no núcleo de toroide. E algumas pessoas simulam isso, né, tentar passar isso. Como é que esse campo gira? O quanto que ele está pulando para fora, né? Quanto que ele está perdendo e onde é a maior força dele, né? E a gente consegue ver algumas imagens aqui, cadê? Aqui, ó, desse campo circulando, né? Esse campo magnético circulando o núcleo, né? Isso aqui é um núcleo toroidal, né? Núcleo toroide. As inspiração enrolada nele e o campo ele circula de uma maneira dentro desse núcleo, né? Circula de uma maneira e isso acontece no alto-falante também, né? Isso acontece no alto-falante. Então, vamos voltar para lá. Então, à medida que você vai saindo para fora desse gap, você vai perdendo força magnética. Então, o alto-falante que está funcionando em 1 watts, ele vai ter certo tipo de dados, parâmetros, né? Ele vai funcionar de uma certa maneira porque ele vai estar tendo uma atuação de um motor ali, né? É como se em alto excursionamento, né? Quando começa a sair para fora disso daqui, ele começa a perder eficiência. Então ele começa a mudar completamente. O alto-falante que tinha aquele timbre, ele acaba mudando completamente, porque muda os parâmetros dele. Que ele acaba perdendo a força motora. Então 1 watts ele tem uma força, em 300, em 1000, 3000, 4000 watts, que o pessoal gosta aí, né? De potência, ele tem outra atuação, né? Ele começa a mudar muito, muda muito completamente o alto-falante. Então, primeiro que ele começa também a aumentar a FS dele, né? Subir a FS, porque
ele começa a chegar no limite dos conjuntos móveis, né? Do conjunto móveis do motor, né? Que é a centragem, as bordas. Tu começa a chegar na rigidez dela, né? Porque chega uma hora que não dá mais para excursionar e você começa a chegar no limite. Então, o excursionamento de um alto-falante em baixa potência é diferente do excursionamento de em alta potência, porque chega uma hora que a centragem as bordas, os conjuntos móveis dele começa a segurar ele, né? Porque está chegando no limite do transdutor. Então o comportamento dele muda completamente do alto-falante, completamente. Então, outra coisa que acontece também, que a gente começa a perder tem que entrar em um quesito de um parâmetro de um alto-falante aqui. BL basicamente, deixa eu entrar aqui na imagem, essa imagem, por exemplo, BL basicamente a quantidade de fluxo magnético é um dado de um alto-falante, né? É um parâmetro de um alto-falante que diz a quantidade do fluxo magnético nesse gap aqui, concentrado nesse gap. Ou seja, ele vai dizer, só que ele é multiplicado pela bobina, né? Pelos rolamentos da bobina. No caso, o B seria esse fluxo magnético aqui, e o L seria a bobina, a quantidade de enrolamento da bobina. Então, à medida que você começa a excursionar muito seu alto-falante, ele começa a perder esse BL. Porque o BL, pelo menos alguns fabricantes, né, medem, quase todos na verdade, dificilmente só os alto-falantes mais caros que vão ser testados com alto nível de equipamentos e considerar diversas tipos de situações em baixas, em altas potências, e só os alto-falantes mais caros que tu vai ter que ter uma grana muito alta, né, para ceder, né. Então, o BL ele vai dizer que a quantidade desse fluxo magnético aqui em relação à bobina, que é multiplicado pela bobina. Ou seja, à medida que você começa a excursionar e aplicando mais potência, você começa a perder esse BL. Porque o BL, geralmente é testado a 1 watts. 1 watts com um nível muito baixo mesmo. O alto-falante basicamente nem se mexe. Então, se percebe que basicamente não se mexer, ele nunca vai sair dessa unidade aqui dele que favorece ele, né? Desse campo dele aqui, dessa força, né, dele. Então o BL dele vai dar lá nas alturas. Mas quando você começa a aplicar altíssimas potências, né, em cima do falante, esse BL começa a cair. Então basicamente você começa a perder conjunto motor, né? É como se o alto-falante atuasse em alta potência, tivesse um motor mais fraco. O mesmo alto-falante, se você aplicar um watts, né, ele vai ter um motor muito forte que vai te dar aquele timbre, aquele determinado som. E em alta potência, ele modificasse esses dados dele, né, esse parâmetro dele, ele começa a ter pouco motor, começa acontecer várias coisas, né, com ele, como já falei da frequência de ressonância, começa a perder BL, então ele começa a fugir da área linear dele, na verdade, entre aspas, lineares, né? Então o BL antigamente era medido assim. Ele só media a quantidade de rolamento que você tem para fora do gap. Por ciclo positivo, né? Por ciclo negativo aqui. Então a quantidade que você tem para cima seria, ou para baixo, tanto faz,
que esteja sobrando seria o X-Max, mas hoje em dia, devido à tecnologia, né, a gente tem outras coisas, né, para pelo menos os fabricantes gringos lá de fora, né. Não sei como é que anda aqui pelo Brasil, mas dificilmente aqui no Brasil os caras vão ter tipo de equipamento que os caras começam a fazer as medições do BL pelo deslocamento, né. Então eles aplicam uma potência aqui e vai medindo o BL. BL caiu, por exemplo, a 1 watts, o BL está a 20, né? Então o BL é alto. Ele vai aplicando mais potências, vai medindo o BL, né? Vai ver até o quanto que cai esse BL, né? Essa força, né? Essa força aqui do B, né? Do campo magnético. Então, à medida que ele vai aplicando mais potência, ele vai perdendo isso, não? Então, ele começa o tipo de equipamento de hoje em dia, né? Eles começam a ser medido dessa maneira, né? E o X-Max também é medido, né? Dessa maneira, atualmente, né? Eles aplicam esse deslocamento, é claro, aqui, ó, por exemplo. Em tese, o X-Max seria só isso aqui. Ele pode ir um pouco mais para fora, dependendo dessa força motora do gap aqui, essa corrente forte que vai segurar ele aqui, vai puxar essa bobina, a bobina até pode ir um pouco para fora e o motor vai dar conta de puxar ela de volta, né? Porque a força dele, motor aqui, vai ser muito alta, entendeu? Então, até o X-Max hoje em dia está sendo determinado por isso, né? Não é exatamente mais algo físico, né? É algo que é considerado as variações, né? Do, do usuário, né? Vai da vida real, né? De como a pessoa vai usar, né? Porque o pessoal às vezes quer aplicar muita potência. Então, só o fabricante sério que vai fazer isso, cara. É uma alto-falante que vai custar caro, que os equipamentos que vai ser medido, que vai ser considerado entre eles e outras coisas, que vai elevar um pouco o custo, né? Então, os melhores alto-falantes, os mais caros, geralmente eles são testados e levados em consideração diversas outras coisas, né? Pra que ele tenha aquele preço dele lá. Nem não vou dizer que nem todos, né? Porque deve ter muita fabricante no mundo aí de má fé que eleva os preços e o alto-falante é uma merda. Então, acontece isso. Então, o alto-falante mais caro, ele vai ser levado em diversas considerações, né? Mas você só percebe, com essa explicação, só percebe que em tese, o alto-falante tem diversos tipos de comportamento e ele nunca basicamente vai ser linear, né? Ele tem as variações dele. Então, ele basicamente teria uma resposta mais fiel em baixa potência, que é como as pessoas gostam mesmo de boa música, ouvir, né? E ouvir em baixa potência e tal. Então ele é bem fiel ao conjunto motor, é bem fiel ao timbre dele, só que ele funciona diferente em alta potência, né? Então sistemas de som lineares, cara, de áudio, tem que levar diversas considerações, muitas diversas considerações mesmo. Deixa eu ver aqui se eu acho que, ó, como eu tava falando, ó, o BL é a densidade de fluxo magnético no gap. No caso, é a densidade de fluxo magnético nesse gap aqui. Aqui, ó. Esse que é o gap. Essas linhas retas. Essa roelhinhazinha bem aqui, ó. Esse material aqui. Esse que é o gap. E o L
é a quantidade de espiras, né, que está enrolada nesse, basicamente, cadê? Multiplicado pelo comprimento da bobina, né, no fio, né, nas espiras lá, né. Então é uma coisa como é? Uma coisa puxa a outra, né? Não sei, uma coisa puxa a outra. Então não tem como fugir disso daí. Então tem diversos outros tipos de assuntos que poderia levar em consideração aqui. Outros tipos de parâmetros de alto-falante, sobre o QTS, mas isso daí ia ficar bem complexo, né? E bem técnico. E bem comprido o vídeo que já deve estar. Então, esse artigo aqui é muito bom, esse livro, né? Pra quem quiser, tá aqui ele, ó. É esse livro aqui. Ele é em inglês, eu não manjo tanto de inglês, né? Mas eu cheguei a fazer, né? Inglês quando era mais novo, mas devido condição financeira não dei continuidade, né? Então, mas aqui traduzindo dá pra aprender muita coisa. Então, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Ficando por aqui e esse é uma palhinha sobre o que é linearidade, né? Aí você vai tirar suas conclusões, né? Que por mais que você tenha um sistema de áudio linear, né? Um resumo aqui, você não consegue ouvir linear e sobre um sistema de linear em alta potência ou em baixa, você começa a ter mudanças de várias coisas e isso é bem mais complexo, né, do que a gente pensa. O alto-falante é algo complexo. Então é isso. É isso aí e tchau.